E você diz pro seu cérebro, nossa, é isso. Encontrei. 2 pontos pro Pedro. E aí, gente, entra o problema. Por quê? Você contou duplamente pro seu cérebro. E muitas vezes, por que quando você sai com alguém que as ideias não batem, a conversa não flui, você não fica apaixonada? Porque ele não ativa esse sistema. Então, quando ele não ativa esse sistema, ele não começa a inibir as coisas que contradizem o que foi legal. Então, você vê tudo. Você tem menos cegueira. Então, você consegue ver que ele te interrompeu 25 vezes. Você consegue ver que ele falou alguma coisa da sua roupa. Você consegue ver que ele foi muquirana na hora de pagar a conta. Quando o seu sistema reticular começa a identificar coisas que batem com o seu repertório, com a sua crença, com o seu significado, que ele começa a inibir tudo que não. Quando ele não encontra essas coisas, ele não inibe, né? Então as coisas passam mais pelo porteiro. Aí o que aconteceu? Então, a gente tá ali com o porteiro. O porteiro já achou o Pedro ótimo. E daí, a Letícia vem e fala, estou apaixonada, carga emocional, coloca uma carga neurobiológica nesse encontro. A próxima vez que ela for encontrar, o que vai acontecer? Primeiro, né? A gente vai já construir aquela lista de expectativas maravilhosa. Então a gente vai criar um monte de expectativa em cima desse encontro, desse relacionamento. E aí, vamos esperar o Pedro mandar mensagem de novo, aí beleza, saiu uma segunda vez com o Pedro. O que o cérebro vai fazer? De novo vai filtrar a realidade. Vai inibir tudo que mostra que o Pedro não é uma pessoa bacana e vai ampliar tudo que o Pedro faz que corresponde com as crenças da Letícia de um bom homem. E isso vai aumentar as chances da Letícia ficar cada vez mais apaixonada, porque afinal de contas, esse é o homem dos sonhos. Muito bem, aí vamos dizer que as coisas vão se desenvolvendo. E o que acontece? Como a gente fica meio boba quando a gente fica apaixonada, a gente realmente se dedica, a gente cria um personagem para se adequar às expectativas que a gente acha que o outro tem. Então é fácil você entrar num relacionamento, né? Se existe uma predisposição da outra parte, é fácil vocês começarem a namorar. E aí, o que acontece com a convivência? Com a exposição repetida? Porque a Letícia fala pra gente que antes ela namorava um tempão e que agora, à medida que ela foi identificando essas características nos ex-namorados, no ex-noivo, que ele era um mentiroso, que ele contou um monte de coisa que não era verdade, ela percebe que os namoros mais recentes dela estão durando menos tempo. Por quê, gente? Esse repertório da Letícia, à medida que existe um desencaixe entre o que ela acreditava como as coisas fossem e como as coisas são, começa a ser atualizado. Por quê? Se eu fiquei 5 anos com uma pessoa, noivei, depois descobri que tudo que ela tinha contado pra mim sobre ela era uma mentira, o meu repertório se atualiza. Ah, então pessoas contam mentiras. Então, homens que têm todas essas características maravilhosas que eu achei que eram cruciais pra você ter, também mentem. Então, esse cérebro começa a ficar um pouco mais esperto nessas nuances, porque quem tá falando pro seu cérebro o que é importante para ele prestar atenção é você, não é o contrário. Começa a ser o contrário quando você repete ao longo do tempo. Então, ótimo. Então, a Letícia, o que começa a acontecer à medida que ela vai convivendo com o Pedro? Ela começa a notar que o Pedro tem uma série de comportamentos machistas. Que ele interrompe ela o tempo inteiro, desmerece ela, diminui ela, tá sempre ocupado. Então começa a ser um relacionamento de migalhas. E aí, o que começa a acontecer com esse sistema do porteiro?
Quando os comportamentos começam a se repetir, alguns começam a passar pela consciência. Então, por mais que esse sistema esteja se esforçando para inibir tudo aquilo que fala o contrário da primeira impressão que a Letícia teve sobre o ser humano, começa a passar. Porque é muita exposição a uma mesma informação contraditória. E aí, a Letícia começa a falar assim, ué, mas então esse Pedro não é tão incrível assim? Ele não é esse ser humano que eu comprei? E isso começa a dar bandeiras vermelhas. Se você está alerta, que é o caso da Letícia, gato escaldado. A grande maioria das mulheres e dos homens também, porque esse sistema ele tá presente em todos os gêneros, tem muita dificuldade de ver o que foi inibido pelo Sara. Realmente se tornam míopes. Então você tem uma amiga sua que fala pra você, amiga, esse cara não presta. Você não percebe que ele faz isso, isso, isso e isso? E o que acontece, gente? A amiga não vê. Ela literalmente não vê. Por quê? Como não corresponde ao que ela quer ver, isso é inibido por esse cérebro. Então, comecem a acreditar mais nas suas melhores amigas, tá, gente? Porque elas não estão sob a influência desse mesmo controle involuntário que o seu cérebro está. E aí, quando essas questões, né, no caso da Letícia, começam a vir à tona, e olha que demora 1 ano. Vejam bem, gente. Alguém que já tem essa percepção mais ligadinha, ainda demora 1 ano. Passa por se apaixonar, por se dedicar, por se engajar. Ela fala aqui, ó. Eu me apaixono, me dedico, me entrego só para descobrir um monte de mentiras. Então, ela não consegue sair desse padrão. Por que ela não consegue sair desse padrão? Porque ela ainda está buscando alguém fora de si para dar aquilo que ela deveria dar para si, para poder ter um parâmetro correto de como identificar pessoas que são boas pessoas, bons parceiros. Ótimo. Então hoje vai ser um pouco mais curto, porque já expliquei o mecanismo. Espero que o mecanismo tenha ficado claro. Agora eu vou explicar a solução. Por que que o Sara faz essa filtragem do Pedro, no caso da Letícia? O Sara filtra os comportamentos relacionais da pessoa com quem você está se encontrando, porque você deu para ele a informação de que eu quero ver isso nessa pessoa e eu não quero ver isso aqui. Você disse a ele como atribuir significado à gama completa de comportamentos que essa pessoa vai ter durante a noite. Então, como é que funciona? Chegou no jantar, esse sistema que é o porteiro do cérebro vai fazer assim. Então, tá bom. Para mim é importante que essa pessoa tenha ambição, que ela seja uma pessoa de família, que ela seja uma pessoa religiosa, que ela seja uma pessoa que se oferece para pagar a conta. E aí, o cérebro vai focar nisso. À medida que a pessoa vai performando essas informações, ele vai amplificando a importância dessas respostas e abafando as que são contrárias, tá? E isso passa a ser o tempo inteiro que você está convivendo com essa pessoa, dada as qualidades que você pediu para o seu cérebro focar. Como é que a gente corrige isso? Então, o primeiro ponto é que enquanto a gente usa um repertório que nos foi entregue pelo fora da gente para entender quais são as características que a gente está buscando no relacionamento, a gente vai estar numa cilada.
Porque nunca o nosso cérebro vai ser capaz de encontrar no outro o que ele não experimentou em você. Ele vai estar criando expectativas. Então vamos dar um exemplo. Se eu estou buscando alguém que é respeitoso, vamos concordar que respeitoso é algo subjetivo. Para cada pessoa, respeitoso vai significar uma coisa. Então, para mim, ser respeitoso é uma pessoa que escuta, é uma pessoa presente, é uma pessoa que não interrompe, é uma pessoa que se coloca como prioridade. Então, assim, isso aqui para mim é respeitoso. Enquanto você não dá para você o respeito que você está buscando fora de você, todos os critérios que seu cérebro vai usar, eles não foram construídos por uma experiência interna. E aí, a régua dele vem de fora. E de fora fica difícil de você ponderar. Porque se você não se respeita na sua vida, como é que você vai falar assim pro seu cérebro? O ser humano tá ali na sua frente, uma amizade, um sócio. Você vai falar, cérebro, essa pessoa me respeita? Qual critério que ele vai usar para te dizer? Ele vai usar aquilo que te foi entregue por outras pessoas sobre o que é respeito. Mas se você não se respeita dentro de você, você não vai saber se essas características levam uma pessoa a ser respeitosa ou não. Como é o certo da gente fazer? Quando eu me respeito, eu cultivo dentro de mim tudo aquilo que eu acredito que seja respeitar-me. Quando eu estou com alguém e eu pergunto pro meu cérebro, essa pessoa me respeita? Ele vai falar assim, perto do quanto você se respeita, dado que os critérios de respeito interno que você tem são esses, não. Essa pessoa não te respeita. E aí fica mais fácil de você influenciar esse sistema, esse porteiro, para ele deixar passar o que é realmente, o que é importante para você em alguém no relacionamento. Então, eu vou dar uma dica aqui para todo mundo que está procurando um bom relacionamento. E eu dou essa dica não só porque eu compreendo esse mecanismo do cérebro e como você pode educá-lo, mas também porque eu fiz para mim, tá? E já ajudei outros pacientes meus a fazerem a mesma coisa. Então você vai fazer assim, você vai pegar uma lista, você vai fazer uma lista do que realmente é importante para você na pessoa com quem você quer se relacionar. O que você, dentro de você, entende como fundamental na outra pessoa com quem você vai se relacionar. Tá? Você vai fazer essa lista. E aí você vai olhar essa sua lista, então vamos dizer que tenha, eu quero que essa pessoa, ela me admire, eu quero que essa pessoa me respeite, eu quero que essa pessoa me escute, eu quero que essa pessoa esteja disponível, eu quero que essa pessoa, ela seja clara com as emoções dela, ela seja uma pessoa capaz de verbalizar aquilo que está sentindo, que ela seja uma pessoa, ética, qualquer coisa, tá? Faz sua lista. 10 coisas. Pode ser menos, pode ser mais. E aí você vai colocar de 0 a 10 o quanto você é essas coisas pra você. Você se admira? Você se respeita? Você se escuta? Você se prioriza? Você tem discernimento das suas emoções? Você consegue verbalizá-las? Muito bem. À medida que você coloca a nota. Se você percebe que nada disso que você colocou na sua lista você dá pra você, isso quer dizer que seu cérebro não tem uma ponderação interna
para poder discernir no externo aquilo que você está pedindo. Então, todas as suas interações com essa relação vão ser baseadas em critérios que não foi você que estabeleceu. O mundo entregou para você e você tá só reproduzindo. E aí, essa informação fica truncada. E aí você vai cair na cilada do seu cérebro. Então, quando a gente se torna pra gente aquilo que a gente gostaria de encontrar no mundo, a gente passa a ter critérios reais de significância para colocar nesse sistema, para ele poder ter capacidade de realmente discernir o que é importante, o que é real, quando você está interagindo com outra pessoa. Então, eu, por exemplo, só consegui encontrar um relacionamento bacana com um cara que preenchia todos os meus critérios, quando eu preenchia os meus critérios para mim. Essas pessoas existem. Pessoas que são capazes de ter relacionamentos adultos, maduros, presentes, de admiração mútua. Existem. Mas você só vai conseguir enxergá-los realmente quando você curar dentro de você a necessidade de depender de critérios entregues a você pelo mundo fora de você. Enquanto você usar critérios onde o seu cérebro não tem uma ponderação interna, você vai estar refém de tudo que foi construído para você, não por você, durante a sua vida. E agora eu vou dar uma última palavrinha aqui. Quem assistiu o podcast que eu participei com a Carol Lobac, eu falei isso lá. Gente, mulheres, a nossa segurança, por mais que você tenha escutado a vida inteira que é importante você ter um relacionamento para você ter segurança, para você ter uma estabilidade financeira, não caiam nessa. Quando a nossa segurança, que é o critério mais importante para o nosso cérebro. O cérebro é um mecanismo de sobrevivência. O que mais sinaliza para um cérebro que ele vai conseguir cumprir com a missão dele, de te deixar vivo, é estar em segurança. Se você precisa de um agente externo a você para te dar segurança, quando esse agente externo sai da sua vida, o seu cérebro vai falar o quê? Desespero. Precisamos daquele agente externo. Como a gente vai viver se quem nos provê segurança não está mais conosco? E por isso, muitas vezes, esse sistema reticular ativador ascendente inibe comportamentos tóxicos, narcisistas dos nossos parceiros. Que qualquer pessoa externa a gente, quando a gente conta isso, fala, gente, isso é um absurdo. A gente não consegue ver porque a gente contou para o nosso cérebro que a nossa segurança depende daquela pessoa. E se a nossa segurança depende dessa pessoa, tudo que ele faz que possa nos tirar da vida dela vai ser diminuído, inibido por esse filtro de consciência. E isso é muito perigoso. E de novo, o cérebro não está contra você. Ele é um mecanismo de repetição, dada as suas experiências e o que você conta para ele do seu repertório. Então, mulheres, não tenham a sua segurança básica, o teto na sua cabeça, o pagamento dos seus boletos principais, a sua capacidade de se financiar, dependente de alguém fora de você. Porque senão você corre um risco muito grande de entrar nesse sistema
estrutural mecânico do seu cérebro e não conseguir ver sinais fundamentais de que aquela pessoa não presta. Não é uma boa pessoa. Você não vai se perceber sendo manipulada. Então, o grande segredo para termos relacionamentos melhores é ser independentes na nossa segurança de qualquer agente externo. Então, quando a gente se torna profundamente seguras dentro de nós, pessoas seguras são pessoas que se elogiam, se sentem merecedoras, se cuidam, se priorizam, colocam limites. Essas são pessoas seguras. Se provém. Quando você é segura dentro de você, aí você abre o porteiro para ver tudo de bom e tudo de ruim na pessoa. E aí sim, você tem a possibilidade de escolha. Então, mulheres, cultivem a segurança dentro de si, antes de sair por aí buscando quem te dê isso fora de você. Quando eu compreendi isso, eu passei um ano da minha vida solteira. Eu vinha de uma série de relacionamentos ruins, cada um do seu jeito. Porque eu falei, cara, não, pera. Primeiro eu preciso me tornar a minha melhor companhia, o meu melhor relacionamento, para poder ter discernimento de que se essa pessoa me dá pelo menos o que eu dou pra mim. Porque se você não dá nada pra você, qualquer pessoa que dá um pouquinho a mais do que o que você dá pra você, parece amor, parece respeito, parece, mas não é. Então, vamos moldar essa régua interna para conseguir influenciar esse mecanismo de portaria do nosso cérebro, da consciência, para que ele trabalhe a nosso favor e não contra a gente.